Olá, boa noite, sejam super bem-vindos. Você que estava acompanhando as emoções de 3 vezes Ana, continue com a gente. Hoje é terça-feira, 20 de junho e a partir de agora eu, Soane Guerreiro, te mostro as principais notícias do DF e em torno que movimentaram o dia. Vem comigo! O DF deu hoje mais um passo na negociação pelo Fundo Constitucional. O recurso corria o risco de sofrer limitação caso fosse mantido no texto da nova regra fiscal. No documento protocolado hoje, o relator, senador Omar Aziz, retirou esse trecho com a limitação do fundo para o GDF. Mas ainda tem muita discussão pela frente, não é isso, Vanessa Vitória? Conta pra gente. Boa noite. É sim, Soane. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Tem muita coisa pela frente, mas já foi meio caminho andado, né? A gente mostrou aqui, inclusive, toda essa articulação política, que inclusive colocou opositores ali lado a lado. Nós mostramos ex-governadores, a bancada do DF, enfim, políticos aí que estão de lados opostos, mas nesse ponto, juntos, negociando para que o texto, para ali no marco fiscal, o Fundo Constitucional do Distrito Federal não tenha um limite, um teto de gastos. Então, o que acontece a partir de agora? Tem que passar por uma avaliação no plenário do Senado. Mas parece que o entrave não é pelo Senado não, viu, Soane? É pela Câmara dos Deputados. Como o texto sofreu modificações, ele tem que voltar para lá. A palavra final é dos deputados. E o relator do projeto de lei complementar, que é o Cláudio Cajado, na Câmara dos Deputados, ele já sinalizou que não há espaço para retirar do texto do marco fiscal esse limite de gastos, tirar lá o Fundo Constitucional do DF e manter do jeito que funciona hoje, não. Então, a gente vai seguir acompanhando isso, porque o governador Ibanez Rocha também já apontou que vai fazer o que for necessário, inclusive procurar o presidente da República, caso tenha um embate aí. Vamos conferir agora, porque a vice-governadora aqui do DF, que é a Celina Leão, ela acompanhou essa discussão na Comissão de Assuntos Econômicos hoje e vamos ouvir o que ela disse sobre esse apoio aí, digamos, apoio no Senado Federal. Vamos acompanhar, Soane? Ele já protocolou o texto dele, já foi protocolado retirando o Fundo Constitucional do arcabouço fiscal. Agora, ele deve ler o relatório e os senadores devem votar. A mobilização por parte do governador Ibanez e por parte do governo do Distrito Federal não parou. Tive com o presidente Arthur várias vezes nessa construção e tivemos a sinalização, de não mudar o texto do senador Aziz. Esse foi o acordo entre a Câmara e o Senado. Pois é, Soane, lembrando que o Fundo Constitucional é um recurso que o Distrito Federal, o recurso aqui do DF, que recebe da União. Então, o governo federal faz um repasse. Hoje, como é que funciona? O GDF recebe 40% de tudo que a União arrecada. Isso serve para custear aí segurança, principalmente, saúde, educação. Então, a ideia é que se mantenha com o recebimento de pelo menos 40% do que é arrecadado pela União, que não faça uma mudança e coloque um teto, um limite, já que o Distrito Federal abriga aí os 3 poderes, enfim, tem aí uma participação muito importante, um papel muito importante junto ao governo federal. A gente vai seguir acompanhando, como eu falei, como é que vão ser os próximos capítulos dessa história do Fundo Constitucional do DF e do marco fiscal. Eu volto com você, Soane. Com certeza, Vivi, até porque essa queda de braço pode impactar muito nos serviços aqui do DF. A gente tem mostrado aqui nas últimas semanas vários tipos de golpes sofridos pela população. O do Pix, do falso sequestro, entre outros. Uma operação da Polícia Civil do DF prendeu os hackers suspeitos pela venda de dados sigilosos que seriam usados para aplicar esses golpes. Além de pessoas comuns, foram vítimas do vazamento de informações deputados distritais, ministros do STF, autoridades do governo federal e até o governador Ibanez Rocha. Agora há pouco, aliás, o governador nos disse que vai buscar informações junto à Polícia Civil sobre os dados dele que teriam sido vazados. 2 hackers foram presos durante a operação. Foram cumpridos mandados de prisão temporária, busca e apreensão, além da derrubada de sites e bloqueio de contas bancárias em Ceilândia e na cidade de Rio Verde, em Goiás. O esquema foi desmontado depois que a polícia tomou outro
outros criminosos que aplicavam os mais diversos golpes tinham acesso aos dados da população. Os hackers conseguiram invadir vários bancos de dados de alguns órgãos e, através dessa invasão, eles adquiriram esses dados sigilosos aí, de forma ilícita. Os hackers disponibilizavam um painel em que era possível consultar de tudo: CEP, renda, habilitação, foto, dados de veículos e até de parentes próximos. E o que mais surpreendeu a polícia foi a possibilidade de acesso em tempo real a câmeras de reconhecimento de placas de carros de todo o país, que permitiam até saber a localização das vítimas. Os criminosos pagavam uma espécie de plano de assinatura para ter acesso às informações sigilosas. No pacote, com duração de 7 dias, era cobrado R$ 150. Com 15, R$ 200. E com 30 dias, R$ 350. Tudo era vendido por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Por meio desse sistema, a polícia identificou que foram vazadas informações de cerca de 200 milhões de brasileiros, entre pessoas comuns e autoridades, como ministros da Suprema Corte, deputados distritais e até do governador Ibanez Rocha. Eram as informações desses hackers que permitiam a aplicação de vários golpes conhecidos pela população do DF, como do Pix, do motoboy e do falso sequestro. Os hackers vão responder por 4 crimes, entre eles invasão de dispositivo tecnológico e organização criminosa, com penas somadas que passam de 20 anos de prisão. Agora, a polícia pretende ir atrás dos usuários que fizeram pesquisas no site com dados sigilosos vazados, e essas pessoas também podem responder por crimes. Para este advogado especialista em crimes virtuais, cabe aos órgãos públicos garantir a segurança dos dados fornecidos pelos cidadãos. E aí, diante da concessão obrigatória, nós precisamos ter a segurança, nós precisamos ter certeza que esses dados não serão vazados, não serão invadidos. E por isso a cobrança de melhorias na engenharia e tecnológica do governo, dos seus órgãos públicos e da cibersegurança é iminente e obrigatória. Eduardo Soares Leite. E sempre duvidar, né, gente? Novidade sobre o caso do oficial de justiça que atirou contra policial militar ao invadir um condomínio no Jardins Mangueiral. Foi decretada a prisão preventiva dele. A decisão foi divulgada hoje. Marcelo Soares Correia, de 46 anos, foi até a casa da ex-companheira, mas ao chegar ao condomínio entrou sem se identificar. O segurança de moto tentou impedir, mas acabou caindo. O oficial então pegou a arma dele e seguiu. Um PM de folga que mora no condomínio tentou pará-lo e acabou levando um tiro, passou por cirurgia, mas passa bem. Marcelo foi preso pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe. O caso aconteceu na última sexta-feira, na quadra 3 da região. E a violência não dá trégua. Outra notícia triste de insegurança, mas dessa vez terminou da pior forma. Em Sobradinho, um homem foi assassinado por 2 adolescentes depois de ter o celular roubado. Eduardo Soares Leite, de 47 anos, teria saído de casa para passear com o cachorro na quadra 2 de Sobradinho, quando foi abordado por 2 adolescentes de 14 e 15 anos. Ele foi morto a facadas e teve o celular roubado. O corpo de bombeiros foi chamado, mas Eduardo não resistiu aos ferimentos. Essas imagens mostram os suspeitos correndo logo depois do crime. A dupla foi identificada, apreendida na Vila Denox e levada para a Delegacia da Criança e do Adolescente, onde confessou o latrocínio. O celular foi recuperado pela polícia, que encontrou a faca usada no crime. Moradores ficaram abalados com a notícia. Me deixou muito chocada, porque eu conheci o rapaz. Todos os dias ele vinha com o cachorrinho e eu acho que ele não ouviu, viu? Porque o alerta, porque ele estava com fone de ouvido. Foi muito triste. Insegurança também em Samambaia. Comerciantes não aguentam mais chegar para trabalhar e encontrar tudo revirado. Sem falar no prejuízo, os criminosos geralmente agem na madrugada e levam o que vem pela frente. Tayane Mello. Imagens de câmeras de segurança mostram 3 suspeitos furtando uma padaria, um hortifruti e uma loja de frios em Samambaia na madrugada desta terça-feira, por volta de 4h30 da manhã. Eles caminham pela rua, sempre de olho no movimento do local. Em uma das ações, eles forçam uma porta de ferro.
2 entram, enquanto o comparsa fica vigiando a entrada. Depois, esse terceiro deita no chão e se arrasta para dentro do comércio. Em outra imagem, é possível ver os bandidos saindo com os objetos furtados. Os suspeitos estão foragidos, mas 2 deles já foram parcialmente identificados. Eles já têm passagem pela polícia por furto e uso de substâncias entorpecentes. De acordo com o delegado, os comerciantes da região estão assustados com a frequência de furtos aos estabelecimentos. O importante do registro das ocorrências é justamente para a gente poder colocá-las no mapa de segurança da nossa cidade, e acabam entrando na mancha criminal, onde a gente vai poder, juntamente com a Polícia Militar, reforçar o policiamento no local, evitando que esses fatos voltem a acontecer. O motorista de aplicativo foi sequestrado por 3 passageiros em Santa Maria. Ele foi amarrado, amordaçado e deixado numa mata. Os criminosos fugiram com o carro e até agora ninguém foi preso. O motorista de aplicativo Gabriel Marques, de 21 anos, atendeu uma corrida para levar 3 passageiros de Santa Maria até o BRT do Gama. Mas quando chegou ao local do desembarque, foi surpreendido pelos assaltantes. Me mandaram passar para o banco de trás, fiquei sentado no meio de 2 e o da minha esquerda sempre armado lá, encostando a arma na minha cintura. A vítima foi levada para uma região de mata no Novo Gama, amarrada em uma árvore com o cadarço do próprio tênis. Eu fiquei cerca de 20 minutos amarrado lá, tentando tirar a mordaça, tentando tirar o cadarço que estava amarrado na minha mão. E aí, quando eu consegui tirar a mordaça, eu comecei a gritar, pedir socorro, pedir ajuda, e o pessoal que morava lá perto e que estava numa igreja lá perto também conseguiu ir lá me ajudar. Os criminosos fugiram com o carro da vítima e alguns pertences, como a carteira, o celular e um casaco. Até o momento, o veículo não foi localizado. A mãe do Gabriel também é motorista de aplicativo e utilizava o mesmo carro para trabalhar. Agora está parada. Só paguei 4 prestações dele. Como que eu vou fazer para pagar o restante, né, 42, sem ainda ter o carro para fazer o dinheiro? Ela reclama da insegurança vivida pela categoria. A gente só está trabalhando, a gente está só fazendo o nosso papel na sociedade, trabalhando, vivendo, se divertindo, sem fazer mal a ninguém. E por que que as pessoas também não vão lá e não trabalham para poder conquistar o deles também? Depois do trauma, Gabriel não quer seguir na profissão. Não vou conseguir voltar a trabalhar como motorista e ter que buscar outras coisas agora, né? Foi encontrado o idoso de 82 anos que estava desaparecido em Goiás há 8 dias. Ele foi resgatado pelos bombeiros em uma região de mata. No último dia 10, João Arteiro saiu para caçar com amigos e resolveu dormir do lado de fora da casa, em uma rede, e então teria se perdido. O idoso contou aos familiares que nesse tempo se alimentou de cupim, casca de árvore e da própria urina. Impressionante, né, gente? Mas ele já está bem e em casa. O conselho que administra o FGTS decidiu hoje fazer mudanças no Minha Casa Minha Vida. Entre as alterações foi anunciado o aumento no valor máximo dos imóveis que podem fazer parte do programa habitacional. Paola Cuenca. A meta do governo é atender 2 milhões de famílias até 2026. O teto no valor dos imóveis que podem ser financiados com as regras do programa passou de R$ 264 mil para R$ 350 mil na faixa mais alta do Minha Casa Minha Vida. São 3 faixas de renda. Para as famílias nas 2 primeiras faixas do programa, o valor máximo do imóvel passou para R$ 264 mil. Mas esse teto varia de acordo com a cidade em que está localizado o imóvel. Para as faixas 1 e 2, o subsídio, que é a parte paga pelo governo na aquisição da casa, agora vai poder chegar a R$ 55 mil. Antes, o limite estava em R$ 47.500. O ministro das Cidades explica que o governo espera conseguir parcerias com os estados e prefeituras para que o subsídio seja ainda maior. A gente acredita que conjugando esses 55 mil de subsídio, mais os subsídios que vão ser dados pelos estados e pelos municípios, a gente zera a entrada. Com isso, as pessoas, mais gente vai poder acessar o financiamento e com isso mais gente vai poder ter a sua casa própria.
Outra medida anunciada foi a redução da taxa de juros para financiamentos de imóveis feitos por famílias que têm renda mensal de até R$ 2.000. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a taxa caiu de 4,5% para 4,25%. Já na região Norte e também na região Nordeste, a taxa de 4,25% caiu para 4%. Ainda não há previsão de quando os imóveis nessas condições estarão disponíveis. As pessoas, as empresas, as prefeituras, as entidades vão começar a dar entrada nas propostas. Nós vamos avaliar essas propostas junto com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do Brasil, para que a gente, a partir daí, comece a fazer as contratações. A Caixa decidiu suspender a cobrança do Pix para a pessoa jurídica, que estava prevista para começar no próximo mês. Em nota publicada hoje, a Caixa informou que a medida é para que os clientes tenham mais tempo para se adequar e se informar sobre o assunto. Lembrando que a cobrança do Pix pessoa jurídica é feita por praticamente todas as instituições financeiras com autorização do Banco Central e reforçou que não cobra a tarifa Pix de seus clientes pessoa física, de microempreendedores individuais, os MEIs, e nem de beneficiários de programas sociais. O inverno começa amanhã, exatamente às 11h58 da manhã, e tem gente, que adora essa época do ano para tirar as roupas quentinhas do guarda-roupa. A temperatura mínima amanhã deve ficar nos 13 graus, só que para muitas pessoas o frio vem acompanhado de doenças respiratórias que aumentam nesse período. Veja na reportagem. Chegou a época do ano que para alguns é um alívio. Tchau, calorão. Para outros é um pesadelo. Esfriou, como é que fica? Aí dói o pé, dói dói tudo. Para piorar, o nariz fica daquele jeito. É muita alergia mesmo. Uma rinite assim, muito forte. Se para nós que já estamos acostumados é difícil, imagina para quem veio do Rio Grande do Norte. Tá diferente, né? Você tá no sol, é quentinho, depois vai ali na sombra, é frio, nossa senhora. E olha, não é só impressão não. Nessa época do ano, realmente aumentam as doenças respiratórias. Afinal, o clima está mais seco, fica até mais difícil de respirar. Só que se engana quem pensa que o aumento dos casos está relacionado direto ao frio. O frio nos faz querer estar em lugares mais quentinhos, às vezes com menos ventilação. E nesse momento onde a gente está mais perto dos outros, com menos circulação, acaba que os vírus e bactérias podem se disseminar com mais facilidade. E por falar em vírus, eles começam a circular mais ainda nessa época. É um ambiente mais propenso para o vírus tanto durar mais quanto ele se propagar mais, é época de mais ventos, né? Então isso faz com que sejamos expostos a mais vírus. E ao mesmo tempo, para confundir a gente, vem também os resfriados e alergias. O resfriado geralmente dura menos tempo, de 3 a 5 dias, acomete mais a parte superior, né? Causando dor de garganta, obstrução nasal, que é o nariz entupido. As alergias respiratórias, a gente sente a coceira no nariz, que é o prurido, nos olhos, na garganta, espirros. E para prevenir qualquer um desses problemas, tem gente que se arrisca num vale tudo. Água com limão todo dia de manhã, um chazinho com limão e a boa alimentação, né? E venho para o parque, não deixo de vir, mesmo com frio. Mas as recomendações dos médicos é principalmente a hidratação e a prevenção. Pode botar uns 2 litros no mínimo aí por dia de água, às vezes até mais, 2,5 por aí já tá de bom tamanho. Uma boa alimentação, se agasalhar bem, tudo isso vai facilitar a chance menor de ter os sintomas. E atenção, estudantes que estão se preparando para as provas do Enem no próximo semestre. Termina amanhã o prazo para o pagamento da taxa do exame. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago por Pix, cartão de crédito, débito ou boleto bancário. Segundo o INEP, instituto responsável pelo exame, para pagar por Pix, basta acessar o QR Code que consta no boleto. A forma de pagamento pode ser emitida no site do INEP, que é o enem.inep.gov.br. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro em todo o país.
O Detran resolveu liberar o tráfego de veículos nas faixas exclusivas do eixo monumental de hoje até domingo. Isso porque ao longo do dia o trânsito ficou complicado por várias vezes depois que 3 faixas da esquerda da via S1 foram fechadas no trecho que vai do Clube do Choro até o eixo cultural ibero-americano, a antiga Funarte. A gente avisou aqui ontem que haveria essa interdição por causa do carro de época. As escolas vão desfilar neste fim de semana pela esplanada. Então, para evitar congestionamento e melhorar o fluxo, o motorista pode até domingo rodar pelas faixas exclusivas. Já é uma ajuda aí para não complicar o trânsito, né? A gente fica por aqui então. Eu te espero amanhã novamente a partir de 7h30 da noite. Um beijo, até!